pessoal, falando da Parashá, Rabbeinu Roni Hadid Meir Karmos, Parashat Noach, uma Parashá comprida também, com muitas coisas importantes, o próprio Noach, uma pessoa importante, né? Tzadik Hayah Bedorotav, ele era um tzadik na sua geração, a gente já falou sobre isso algumas vezes também, porque na sua geração, e não na geração de Avraham, se estivesse lá, a gente conversou uma vez sobre isso, se eu me recordo bem, mas a gente também queria falar um pouco hoje também sobre o Migdal Bavel, que é a Torre da Babilônia. A Torre da Babilônia, como todo mundo conhece a história, o povo todo, né, toda a humanidade se reuniu para criar um país único. Esse país único teria uma língua só, sem fronteiras, sem territórios, uma cultura única, um entendimento normal, a mesma religião, todo mundo igual. E assim se criaria, na verdade, a princípio, a civilização utópica. Foi boa essa utópica. A civilização utópica do mundo, que não haveriam mais guerras, não haveriam mais problemas, sem fronteiras. Todas as fronteiras em termos calcalim, né, econômicos estão abertas, todo mundo junto, todo mundo se ajudando. Ideal. E o Urashi, inclusive, fala que a torre, uma das intenções, acho que o Urashi que fala, se não me engano, é ser... não foi o Urashi, é outra pessoa, que fala que é como se fosse um ponto de identificação para todo mundo não se afastar demais desse ponto. É um ponto, como se fala, um ponto de... Unificador, um ponto de unir. Cada um, quer dizer, tem que morar numa distância que você pode ver a torre ainda, para manter todo mundo naquela distância ainda. Você tem que ver a torre. E na verdade, então, as intenções eram muito boas, eram perfeitas, eram ótimas. E Deus não gostou da história. Deus baixa para o mundo, mistura todas as línguas, começa a briga, começa a discussão, cada povo então vai para um lado, se divide todo mundo. E, a princípio, então, né, as pessoas costumam dizer, né, que as religiões, as diferenças entre culturas são a base de todo o problema das guerras do mundo. Por que Deus faz uma coisa então, se Deus, o Todo-Poderoso, é tão misericordioso, por que Ele não queria deixar essa história acontecer? E a gente está agora, não sei em que ponto está agora, né, desde que a gente está fazendo a gravação, né, na verdade, né, essa é a grande intenção da Europa, que foi criado, né, 30 anos atrás, mais ou menos, foi mais ou menos o Ihud Europa, na União Europeia. Essa foi a ideia, uma ideia excepcional. Então você tem um território imenso, um litoral inteiro, né, que é tudo o mesmo país. Todo mundo pode entrar onde quiser, todo mundo pode trabalhar onde quiser. A economia está aberta. E é o sonho, né? Foi um sonho enorme, na verdade. Será que não é bom? Essa é a pergunta. Como você é um economista também, então a gente pode... O fato é, por exemplo, né, que a gente está agora no ápice de toda essa história do Brexit, né, da saída da Inglaterra do mercado comum europeu, que eles decidiram que isso não é bom. Inclusive, na história, a Margaret Thatcher, na época, quando começou a história ainda do Brexit, ela falou, eu gosto da ideia de apoio econômico entre países, mas eu não gosto da ideia que de unir as culturas. Ela falou, eu acho que a Europa vai ser forte, assim que ela falou, tem uma frase dela famosa, ela falou, a Europa vai ser forte quando os ingleses forem ingleses, os franceses foram franceses, os belgas, cada um tem a sua própria identificação, a sua própria personalidade. Você não tem que apagar as personalidades dos países. Isso não é bom para o litoral. Isso que ela falou. Talvez o que ela disse tenha um pouco a ver talvez com o que Deus viu aqui. O que Deus viu aqui, o que a Margaret Thatcher talvez viu que a gente não está vendo. Sim. Então, a grande paradoxo que você está falando em outras palavras será que o nacionalismo é melhor? Mas o nacionalismo, a princípio, ele é uma fonte de discórdia entre os povos e guerra e tudo. Então, como pode ser que ele é a estratégia que Deus está querendo botar aqui na Torre de Babel? Então, querendo, ele impôs. Então, impôs. Então, como pode ser isso? Então, a princípio, a gente tem que falar o lado do mérito da Torre de Babel. A Torre de Babel tem um mérito dela, que é o lado da unificação em si. Os nossos sábios dizem que a Torre de Babel, o castigo dela foi menor do que do castigo do dilúvio, porque a humanidade queria se juntar. Isso que vocês estão querendo se juntar, isso Deus fala, já é um motivo para não aniquilar vocês. O castigo de vocês... Quem diz? Isso os sábios trazem, eu tenho que achar a fonte. Urashi não é, eu procuro a fonte e ponho eu fico devendo a fonte, mas de modo geral a ideia é dizer que no dilúvio eu destruí tudo porque não tinha, mas aqui vocês têm um lado que eu não posso botar no nível do dilúvio de aniquilar a humanidade, porque vocês estão fazendo uma coisa juntas. Fora que ele prometeu que não vai ter mais dilúvio, mas tudo bem.
Sim. Tem a promessa também. Mas falando, mereceria, mas mesmo assim Deus foi agradável. Ele não castigou, não bateu. Não... Sim, tá escrito só que ele dispersou. A sua ingenuidade é fofinha, como se diz. Porque Deus, ele prometeu não fazer dilúvio, mas ele não prometeu não aniquilar a humanidade. Ele pode aniquilar a humanidade de outras maneiras, se ele quiser. O dilúvio, nas letras dele, está escrito no contrato, se você for advogado celeste, o advogado celeste vai te falar, Deus prometeu para você para não fazer outro dilúvio, mas ele não disse nada. O que ele vai fazer com a humanidade ainda está em aberto, está na mão dele. Quer dizer, a humanidade não pode dizer com o contrato do pacto que teve com Noé, que a humanidade vai virar eternamente. Isso ainda não tem. Isso aconteceu com Abraão. Com o pacto com Abraão, a humanidade está... que a humanidade vai ser todas as famílias da Terra. Você deve uma fonte para isso também. Hã? Você deve uma fonte para isso também. Tudo bem, mas aí eu estou falando agora só em tese. Em tese que toda a humanidade vai ser abençoada através de Abraão. Mas no ponto que a gente está aqui, que talvez uma vez eu levantei uma possibilidade que alguns comentaristas de hoje dizem que esse está falando aqui do Império Acádico, que é o primeiro império que existe no mundo. Você pode escrever no Google, o primeiro império no mundo vai aparecer o Império Acádico. E o Império Acádico falava uma língua, qual é o grande sinal do império? Que tem uma língua franca, não é que todo mundo fala a mesma língua, mas tem uma língua igual ao inglês ou o grego, que todo mundo falava, tem uma língua que fala nesse império. Então qual é o problema? Então o lado bom é que todo mundo está junto, isso é legal, todo mundo junto, é uma coisa romântica, todo mundo junto. Qual é o lado ruim? Que a pergunta é para que vocês se juntaram? Se vocês se juntaram para uma coisa boa, ótimo. Se juntaram uma coisa ruim, eu vou acabar com essa união de vocês. Quer dizer, a união por si é um fenômeno muito bonito. A pergunta é o que você vai fazer com essa união. Então, essa união aqui foi criada, de acordo com nossos sábios, muito provavelmente para idolatria. Para fazer que o mundo estava... Sem entrar em detalhes agora do que quer tudo dizer isso, da idolatria do mundo e tal, mas... Deus, em outras palavras, viu que essa união, essa estrutura, esse primeiro império que a humanidade estruturou, não está indo numa boa direção. Então ele resolveu fazer uma coisa que é incrível, que é interferir com a história do mundo. Ele simplesmente acabou com esse império. Não está escrito de maneira explícita como ele fez isso, como ele criou. Existe uma teoria que caiu uma grande cometa no centro do Império Acádico, no Oriente Médio, na era do Irã e Iraque, tem um lugar que era a cidade deles, e caiu uma pedra gigante, porque uma coisa incrível desse Império Acádico, que ninguém sabe a nível histórico, que ele de repente acabou. Ele acabou de maneira, repentina, assim, no Império, todos os impérios vão decaindo, igual o Império Romano. Esse Império Acádico foi uma coisa que acabou de repente, e de repente você vê um monte de grupos andando no Oriente Médio, e começa os semitas andarem, igual Abraão, começa um monte de grupos começam a andar no Oriente Médio, caiu esses nômades, que caiu esse Império Acádico, começou uma época de grandes migrações. Entre as migrações, a migração dos semitas e do Abraão, do pai do Abraão, começou essas migrações. Mas de qualquer maneira, a ideia é que Deus fala, não vai ser uma cidade cultural, unicultural, que você falou, vai ser multicultural, porque mudou o esquema divino. Qual o esquema divino? O esquema divino era assim: eu sim dei a possibilidade de vocês fazerem uma coisa juntos. Que isso sempre é a primeira opção. A opção mais elegante e a mais certa é: vamos deixar vocês todos se juntarem e fazer uma coisa juntos. Imagina que tem uma professora de jardim de infância. E ela fala para as crianças: eu vou deixar vocês brincarem no recreio com o que vocês quiserem. E aí eles se juntam todos, vamos fazer uma coisa, eles começam a eles resolvem todos destruir juntos o jardim de infância. Então, aí a professora fala: olha, eu deixei vocês fazerem uma coisa juntos, mas isso que estão fazendo é contra tudo que é certo. Então, eu estou interferindo e a gente vai mudar a nossa atividade. Eu vou fazer pequenos grupinhos. E cada grupo vai fazer uma coisa diferente. Na verdade, a gente sabe que a estratégia divina aqui foi que Deus resolveu escolher um povo. Porque depois da história da Babilônia, está falando da escolha de Abraão Avinu. Que Abraão Avinu, ele vai ser um povo que vai ser modelo, e que através dele os outros povos vão se abençoar, e que no final das coisas a humanidade toda vai se abençoar. Se na criação do mundo a ideia seria que todo mundo fosse um povo que está conectado da mesma maneira com Deus, depois Deus resolveu mudar então o projeto e falar: não, eu quero unir todo mundo para Deus, mas eu vou fazer isso por meio de várias culturas, e vai ter uma cultura especial que vai ser a cultura
que vai passar essa conexão. Agora, um espertinho pode falar, então, porque ele já não fez isso a princípio. Já começava assim. Não. A gente está falando aqui que a interação divina, a providência divina com o mundo, é primeiro dar a opção. Porque em toda a Torá, a gente vê que Deus, de maneira coerente, para qualquer pessoa, dão para a pessoa escolher o caminho que ela quer ir. Então, para a humanidade foi dada no início a possibilidade de decidir o destino dela. E eles tentaram fazer uma coisa juntos. Então, começaram a fazer juntos. Então, os anjinhos no céu estão vendo, que bom, os homens estão se juntando. Eles vão fazer alguma coisa juntos. E eles olham para Deus e Deus está calado, porque Deus sabe o que vai acontecer. Mas os anjinhos, olha, peraí, isso aqui não está indo bem. Eles estão fazendo idolatria. Esse império é o império do mal. Tem que então intervir. Então, as hostes celestiais acabam com esse império. Então, passa o plano B. O plano B não tem nenhuma legitimidade de ser posto como primeira opção. Ele é só uma opção se o primeiro, que é a liberdade da pessoa, não funcionou. Quando a liberdade da humanidade não funcionou, que a união também, que a união de tudo também não funcionou, então vamos passar para outra coisa. Agora, tem que endereçar ainda como é que pode ser que o nacionalismo, ou a diferença, como é que isso pode ser bom? Que a princípio, isso passa uma coisa fragmentada. Então, na verdade, tem um paradoxo no nacionalismo, e isso a Margaret Thatcher está certa nesse lado, apesar que hoje em dia estão atacando ela de novo agora. Mas, de qualquer maneira, a ideia é dizer que o nacionalismo está ligado à cultura de cada povo. E a cultura de cada povo está ligado à personalidade de cada pessoa. E, de maneira paradoxal, nós todos estamos mais próximos de Deus quando nós estamos mais próximos de nós mesmos. Quando alguém tenta... tentar apagar, borrar a coisa com a sua natureza, isso não é por aí que você vai chegar a Deus. Tanto é que a gente já comentou aqui que o Rav Kook diz que um quadro bonito é um quadro que tem várias tintas. E se você misturar todas as tintas da aquarela, vai ficar um cinza assim, meio sem graça. Ou branco. Então, de maneira ultimativa é o branco. Todas as cores juntas é branco. Exatamente. Então, a ideia é que cada pessoa chegue à personalidade dela e cada povo chegue à cultura dela. O que tem de bonito nisso é que, na essência de cada cultura, existe uma ligação dela com Deus. Então, no futuro, que todos os povos vão existir junto com o povo de Israel, cada um ainda vai preservar a sua cultura. É claro, cada cultura dessa vai estar refinada e vai estar associada a Deus, cada um da sua maneira, mas a gente vê que o nacionalismo, claro que o nacionalismo também, a gente tem que falar, que também, como qualquer outro fenômeno humano, ele pode chegar num lado muito mal, de fascismo, coisas de nazismo, fascismo e coisas também muito que são consideradas extremas e terríveis, antissemitismo, mas do modo no nacionalismo, na maneira branda dele, ele faz cada povo se juntar à cultura dele, que a gente sabe que é aquela frase que não é nem um pouco demagógica. Se você não tem passado, você não tem futuro. Você tem que estar ligado às suas raízes. E aí, agora eu tenho uma historinha para você. Que tem um israelense, uma vez eu soube, até alguém me falou que conhece esse israelense. Ele que chegou à faixa preta no Japão, acho que foi não sei se foi de judô ou karatê, ele chegou no mestre máximo, ele chegou no dan máximo. Tahiti. De Tahiti, que é. Ele chegou no máximo dele, ele chegou pro mestre dele, e agora qual é a próxima etapa? Qual é a minha próxima etapa? E o mestre falou para ele algo tipo, não é mais comigo, você tem que vai para tuas origens. Agora volta às tuas origens, que é ele, para ele acabar a perfeição dele, pessoal desse específico, ele tem que chegar às origens dele. Então, isso não entra em contradição. Isso é o plano B de Deus que começou desde que a Torre de Babel foi destruída. Isso na verdade é o que a gente fala sempre aqui em Israel, né? Esse é o grande problema. Aqui em Israel, quem não vive não conhece isso, mas aqui em Israel existe muitos problemas, né, em termos de fragmentação social, que as pessoas costumam sempre verificar umas outras e também julgar, às vezes também, a maneira como se veste, a maneira onde vive, mesmo entre religiosos e não religiosos, né? E isso, por vezes, vem também, é uma coisa muito perigosa por um lado. Por outro lado, uma pessoa que é inteligente, ela percebe, que nem você falou, que a intenção ideal não é apagar
essas personalidades e fala, vamos tentar criar uma cultura única aqui em Israel. A intenção é cada um que mantenha os seus ideais, obviamente ideais, como você falou, que são próprio mundo de Deus, mas mantenha isso e tenta agora ver como cada um, na verdade, é necessário para poder trazer um mundo melhor. E não em vez de como Caim fez aqui com Evel, né, que matou ele, como que Deus vem para ele e fala, você não entendeu nada. O Evel, ele vem revelar uma parte determinada do mundo e você tem que revelar uma outra parte. Se você for inteligente, você pode usar essas forças para revelar essa outra parte, mas lamentavelmente ele fez o erro de transformar, né, essa nacionalidade dele, né, essa personalidade dele particular que ele tinha, em homicídio, que nem você falou. Isso pode chegar a isso também. A gente tem que rezar, né, para que as pessoas consigam manter sua personalidade. Inclusive no futuro também, na vinda messiânica, também vão ter divisão de povos ainda. Não vai ter uma unificação dos povos. Por quê? Porque tem um valor para cada povo, tem algo especial na cultura de cada povo no mundo que vem revelar a presença divina de Deus no mundo. E personalidade de cada pessoa. Judeus. Isso é importante que seja mantido também depois da vinda messiânica. Então talvez esse seja o grande aprendizado, né, da época de Noah, com tantas mudanças, com tantas revoluções, com tanta bagunça, mas que no final das contas é importante a gente procurar o bem em cada cultura e tentar frisar e levantar e fortalecer esse bem e não tentar apagar as culturas uma da outra. Então, se Deus quiser que a gente possa fazer muita paz no mundo, né? Boa sorte para todos os povos que estão agora em bagunça com suas nacionalidades, que consigam, se Deus quiser, abrir os olhos. Quem sabe se eles conseguirem estudar um pouco de Torá, eles podem criar um mundo melhor também. E para vocês todos no Shabbat Shalom, a gente se encontra semana que vem. Tudo bem.